Você provavelmente já ouviu falar que os carros elétricos são o futuro, né? Mas e se eu te dissesse que esse futuro já tinha começado nos anos 90? E mais, que ele foi interrompido silenciosamente por ninguém menos que uma das maiores montadoras do mundo? Em meados da década de 1990, a General Motors lançou o EV1, o primeiro carro elétrico moderno produzido em larga escala por uma grande fabricante. Era rápido, silencioso, parecia perfeito. Mas em poucos anos o carro desapareceu completamente das ruas. E o mais estranho, não foi por falta de interesse do público, não foi por falhas técnicas, foi por decisão da própria GM. O que aconteceu com o EV1? Por que a GM recolheu todos os carros, destruiu quase todos e nunca mais tocou no assunto? Hoje a gente vai explorar o que muitos chamam de o projeto secreto da GM para destruir os carros elétricos. E entender como uma inovação que poderia ter mudado o mundo acabou sendo enterrada. Você está assistindo ao Octano Nation. Vamos nessa! Tudo começou na Califórnia. Nos anos 1980, o estado estava sofrendo com níveis altíssimos de poluição no ar. Como resposta, a California Air Resources Board, CARB, criou uma regulamentação ousada. Ela exigia que, a partir de 1998, as montadoras começassem a vender uma porcentagem de veículos de emissão zero, os famosos Z e Vs. A GM, querendo mostrar serviço, decidiu inovar. E aí nasceu o EV1, um carro 100% elétrico, com design futurista, aerodinâmico e movido por baterias de chumbo ácido. Era diferente de tudo que existia na época. Lançado oficialmente em 1996, o EV1 era um coupé de 2 lugares, com um desempenho impressionante para a época. Ele acelerava de 0 a 100 km por hora em menos de 9 segundos e tinha autonomia de até 160 km, que mais tarde foi aumentada para quase 225 km, com o uso de baterias de níquel-hidreto metálico. E o mais importante, ele não emitia nenhum gás poluente. Mas aqui vai o primeiro sinal de alerta. O EV1 não estava à venda. A GM só permitia que os interessados alugassem o carro por meio de um contrato de leasing. E o número de unidades era extremamente limitado. Mesmo assim, quem dirigia o EV1 se apaixonava. Celebridades como Tom Hanks e Mel Gibson viraram fãs do carro. Donos relatavam que nunca mais queriam voltar para um veículo a gasolina. Era silencioso, barato de manter, não poluía. Parecia o começo de uma nova era. Mas então, de repente, o projeto foi cancelado. Sem dar grandes explicações, a GM anunciou o fim do programa EV1 em 2002. Todos os contratos de leasing foram encerrados. Os carros foram recolhidos, à força em muitos casos, e enviados para centros de destruição. Pouquíssimos modelos escaparam da prensa, sendo enviados para museus ou universidades com a condição de que nunca mais fossem dirigidos. E aqui começa o verdadeiro mistério. Por que a GM faria isso? Por que destruir um carro que era considerado por muitos como o futuro do transporte? Oficialmente, a empresa alegou falta de demanda. Disse que o EV1 era caro demais para produzir, que o público ainda não estava pronto para carros elétricos e que as baterias não ofereciam autonomia suficiente. Mas isso não bate com os fatos. Pesquisas feitas na época mostraram que a maioria dos usuários estava extremamente satisfeita com o EV1. Muitos tentaram comprar o carro de forma definitiva, mesmo por valores altos, e foram recusados. A GM sequer permitiu que os carros fossem doados ou revendidos. Simplesmente os recolheu e destruiu. Alguns começaram a suspeitar que havia algo muito maior por trás dessa decisão, e começaram a surgir teorias e evidências de que a GM não queria que o EV1 desse certo. E aqui entra um documentário que sacudiu o debate: Who Killed the Electric Car? Lançado em 2006. O filme entrevistou ex-engenheiros da GM, ativistas ambientais, usuários do EV1 e especialistas do setor automotivo, e revelou uma série de interesses que teriam se alinhado para sufocar o carro elétrico. Primeiro, a indústria do petróleo. Carros elétricos não consomem gasolina. Isso significa que, se eles se popularizassem, empresas petrolíferas perderiam bilhões. Segundo o documentário, houve forte pressão de gigantes do setor para minar.
o sucesso dos elétricos. Segundo, as próprias montadoras. Carros elétricos têm menos peças móveis, menos manutenção e menor desgaste. Isso representa uma ameaça direta ao modelo de negócios das montadoras, que ganham muito dinheiro com manutenção, revisões e peças de reposição. O EV1 era tão eficiente que quase não exigia manutenção. Terceiro, as empresas de autopeças e oficinas. Um carro elétrico praticamente não precisa de troca de óleo, escapamento, velas, correias. Toda uma cadeia de negócios seria afetada. E isso incomodou muita gente. E claro, o governo dos Estados Unidos também teve seu papel. Durante o governo Bush, que tinha laços com a indústria do petróleo, houve uma forte reversão nas políticas ambientais. A pressão sobre as montadoras para fabricar veículos limpos diminuiu. A regulamentação ZEV da Califórnia foi enfraquecida. Com isso, a GM teve o caminho livre para encerrar o projeto. Mas se engana quem pensa que essa foi uma decisão pacífica. Dono por dono, protesto por protesto, ativistas tentaram impedir a destruição dos EV1. Alguns chegaram a acampar em frente ao depósito da GM em Burbank, na Califórnia. Outros ofereceram até $1 milhão para comprar os carros antes que fossem esmagados. A GM recusou todas as ofertas. Hoje, restam apenas cerca de 40 EV1s no mundo, todos fora de circulação. A maioria está em museus ou universidades. Sem baterias, inutilizados, é como se a GM quisesse apagar essa parte da história. E por um tempo, ela quase conseguiu. Mas a ironia é cruel. Anos depois, a própria GM voltaria ao mercado de carros elétricos, lançando o Chevrolet Volt em 2010 e mais recentemente o Bolt EV, entre outros. A diferença é que agora outras empresas correram na frente. A Tesla, por exemplo, aprendeu com os erros, ou melhor, com a história enterrada do EV1 e transformou o carro elétrico em algo desejado, moderno e vendido, sem leasing forçado, sem contratos limitantes e com total apoio dos próprios usuários. O que aconteceu com o EV1 é uma história de inovação sufocada, de potencial interrompido. Talvez o mais triste de tudo é pensar o que poderia ter sido. Se o EV1 tivesse seguido em frente, será que hoje a matriz energética global seria diferente? Será que o planeta estaria menos poluído? Será que a indústria teria tomado outro rumo? A gente nunca vai saber. Mas o que dá para afirmar com certeza é que, mesmo sendo destruído, o EV1 deixou uma marca profunda. Ele provou que era possível e acendeu a faísca que, décadas depois, se transformou no fogo da revolução elétrica que estamos vivendo hoje. E aí, o que você achou dessa história? Se você curtiu o vídeo anterior sobre o Tucker 48, sabe que essa não é a primeira vez que a indústria automotiva sabotou inovações que ameaçavam o status quo. Mas no caso do EV1, não foi só sabotagem, foi uma verdadeira operação de apagamento. Se você quiser continuar explorando os bastidores sombrios da história automotiva, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aí embaixo se você também gostaria de ter visto esse carro em ação. Até o próximo episódio.